Você quer aprender a calcular uma residência sobradada de alto padrão de maneira tradicional, ou seja, através dos cálculos manuais e também utilizando a ferramenta do Weberic e o QI Builder? Pois é, essa é a nossa primeira aula, onde eu vou te ensinar a calcular de maneira completa todos os passos, tá, de uma residência de alto padrão, passando por ferramentas gratuitas e simples de encontrar. Vamos utilizar, além do próprio CAD, que você pode utilizar uma versão de estudante ou alguma outra versão que seja mais em conta ou até mesmo gratuita, até chegar nas ferramentas gratuitas, como o F-Tool, o software Treliças da ArcelorMittal, Pcalc, e se for utilizar treliças metálica, a Alto Metal, além, claro, aqui das ferramentas pagas. Tá? E a ideia é que você domine o concreto armado de maneira simples, prática e direta, como vocês já conhecem. Esse projeto que vocês estão vendo vai ser a nossa base, o nosso modelo, que é uma residência bem comum e tem alguns desafios bem interessantes, como um espaço livre embaixo para a gente vencer. Eu escolhi esse projeto justamente por conta disso. Não quero um projeto muito simplesinho, quero um projeto que tenha desafios para que consigamos aí desenvolver bastante coisa e vocês não tenham dificuldades para os próximos projetos. Vamos aí dominar todos os aspectos do cálculo estrutural em concreto armado, de maneira manual, né, o cálculo ali na mão, e por último a gente vai dominar o Weberic. Então, é realmente um curso completo. E nessa primeira aula, pessoal, a gente não vai entrar no projeto em si, mas vamos aprender a ler e interpretar um projeto estrutural por completo. Tá? Então, nessa primeira aula eu quero apresentar para vocês um projeto já pronto, todas as suas características e pontos importantes. Tranquilo? Então, se já está curtindo a aula, pessoal, fique atento que até o final da aula você vai aprender a ler e interpretar um projeto estrutural por completo. Bora lá? Por que é importante a gente aprender primeiro a ler um projeto e entender, para depois começar os cálculos, o desenvolvimento do nosso trabalho? Porque esse é o resultado final. Um projeto estrutural, ele precisa ser execuível. As informações contidas no projeto, na prancha, na plotagem, precisam estar claras para quem estiver executando lá no canteiro de obra. E quanto mais clara for essa informação, de uma maneira mais direta, menos chance de dar problemas. Nosso trabalho como calculista não é só entregar o projeto, é tornar ele execuível. Primeira coisa, pessoal, informações claras, tamanho de fonte, informações precisam ser legíveis. Aqui é uma folha A1. Para projetos residenciais, eu sempre gosto de utilizar folhas A1. Agora, quando a gente tem edifícios de grande porte ou terreno muito grande, aí precisamos ir para a folha A0. Lembrando que a formatação da folha, ela segue um padrão da BNT. Então, temos tamanho A1, A0, né? O A1 e o A0 são os mais utilizáveis. Existe o A2, né? Até mesmo o A3, mas já é mais em caso de aprovação de alvará de construção que não tem tantas informações. Aqui a planta de pilar tem informações pequenas, né? Então isso precisa ficar visível no canteiro de obra. E vocês estão vendo essas cores, amarelo, azul. Isso está aqui propositalmente, por quê? Por conta do que a gente chama de configuração de penas. É muito importante as penas aqui, ó, de 1 a 8, a gente mantém preto, certo? Mudando a sua espessura. Por quê? Eu sei que quanto maior a linha, mais espessa é a minha linha. Isso cria uma sensação de profundidade no elemento. Eu consigo destacar o que eu quero que seja destacado. Aqui no caso, a borda externa da nossa viga. Tá? A linha mais grossa seria essa e mais fina o amarelo. Já as cotas, uma linha bem mais fininha. Dessa maneira eu consigo fazer esse trabalho. Nesse projeto utilizamos o Weberic para fazer todas as análises estruturais e também os cálculos e o detalhamento.
Dessa forma, temos aqui um modelo 3D. Já no nosso projeto de residência, a gente vai fazer totalmente à mão primeiro, para depois chegar no resultado do EBERIC. Eu quero que vocês aprendam a calcular manualmente, que é o ponto mais importante. Você dominando o cálculo manual, cálculo automatizado, se torna chupeta. E fica muito mais, né, prático. E você tem mais assertividade, tá? Voltando a falar sobre o projeto em si, a primeira folha do nosso projeto, sempre partimos da planta de locação. A planta de locação, ela visa identificar a fundação da nossa estrutura. A fundação, que nesse caso foi feita em estaca escavada, temos aqui ó, a locação dos eixos da estaca. Lembrando que toda locação, ela precisa ser baseada em eixos. Aqui, ó, eixo A, B, C na vertical e eixo 1, 2, 3 e por aí em diante no horizontal, eixo Y e X, aliás, Y vertical e X horizontal. Isso por conta da locação lá na hora do canteiro de obra. É muito importante que essa locação ela tenha ponto de ancoragem. E eu ancorei aonde? No vértice do terreno. Quanto mais ponto de ancoragem você colocar, inserir, mais fácil o executor ele consegue amarrar esses pontos. Lembrando que eles vão marcar o eixo, os pontos, e vem a perfuratriz ou vai ser feito manual, não importa, né, e vai fazer a escavação. Lembrando que a norma permite uma excentricidade, ou seja, né, uma variação, alocação de até 10%. Passou disso, sua fundação precisa ser revista, né, recalculada. E a alocação da fundação, ela tem a informação do pilar, a dimensão do pilar, aí temos as cotas HA e HB. O que seria o HA e o HB? O HA, pessoal, seria aqui o arranque e o HB a altura do bloco. Tá? O HA, se a gente olhar aqui, ele está zero por quê? Porque todo esse projeto ele está no mesmo nível. Tá? O HA seria a sua elevação, tanto para cima como para baixo. Isso acontece em terrenos em aclive ou declive. Se a gente olhar a fundação aqui, está tudo no mesmo nível. Tá? Já aqui, ó, se a gente olhar aqui nas formas de viga baldrame, temos um nível 0, tá? Que é o nível da fundação, o nível 0. Então, se eu tivesse que esse bloco fosse mais baixo, teria HA menos 10 centímetros, menos 15. Tá? E 1 vezes C30. C30 é a minha estaca. Tá vendo aqui? Ó, C30. A nomeação da estaca é muito particular, de projetista para projetista, e a simbologia também. Tá? Aqui a C30 significa esse símbolo. Temos o diâmetro e a quantidade. Vale salientar que a profundidade da estaca ela pode variar de projeto para projeto. Então, eu posso ter diversas estacas aqui no mesmo projeto. Eu posso ter blocos de 2 estacas como esse e blocos de 1 estaca, beleza? Então, aqui a gente tem as informações da estaca. Lembrando que as informações de fundação, estaca, bloco. Se fosse sapato isolado, seria somente sapato isolado. Tá? O bloco de coroamento, ele precisa ter as informações de forma, aqui, né, 60 por 60, com 40 aqui de altura até a cota de arrasamento da estaca e 55 total. Tá? Vamos finalizar a estaca para a gente partir para o bloco de coroamento. A estaca escavada, a gente precisa da informação da profundidade dela, aqui no caso mínimo. Por que que o projetista a gente coloca mínimo? Porque se passar 5,30, 5,40, não é problema. Tá? Isso, na verdade, fica até mais reforçado. Porém, tem que tomar cuidado que, às vezes, o perfil de solo, a tendência é que o perfil de solo ele vai ganhando resistência com o passar da profundidade, né? Quanto mais fundo, mais resistência. Mas pode acontecer de uma determinada camada ele perder resistência. Então, se você depende muito da resistência de ponta, você tem que tomar cuidado com isso, que não é o caso, mas na hora de calcular a fundação eu exemplifico melhor, tá bom? Aqui no caso foi uma ferragem mínima, tá? Porque não temos estaca de tração, a gente tem 2 metros de ferragem dentro da estaca, temos a ferragem, aqui eu optei por fazer quadradinho, porque seria dobrada na mão no local, ou você pode fazer o estribo redondo também, não tem problema, redondo
ou o quadrado vai atender da mesma maneira. Lembrando que a estaca ela tem um esforço vertical, de cima para baixo, e também tem um esforço horizontal. Nesse caso, os esforços horizontais são muito pequenos. Se a gente olhar na tabela de carga aqui, ó, eu tenho a carga vertical apenas, eu não tenho nem a representação do momento, porque foi muito pouco. E a gente conseguiu neutralizar aqui no travamento do baldrame. Voltando aqui, a ferragem da estaca, tá? Tem as informações da ferragem vertical e os estribos. Tá vendo E1? Por que eu coloco E1 e não N1 conforme as outras armaduras? Tá? Para ficar bem diferenciado. Tá? E1, E2, fechou. E aqui é a tabela de aço, mas a gente vai falar depois que a gente falar do bloco de coroamento. Agora eu tenho um bloco de coroamento. O bloco de coroamento ele é representado a forma, a sua seção externa, tá? A dimensão que você tem, e a ferragem. Toda a ferragem, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, essa que é mais completa, porque aqui, ó, eu sempre vou ter primeiro aqui, vamos deixar bem grande. Primeiro, 2, ele representa 2 vezes o N2. O N2 é esse ferro aqui, ó, 143, acabou ficando muito perto. Então o ideal seria até fazer isso aqui, ó, a gente pegar, afastar para não correr o risco de ter, né, problema aqui. 2 vezes o N2, ou seja, eu estou dizendo que esse ferro ele se repete 2 vezes, tá? O seu diâmetro 6,3 a cada 12 centímetros, o seu espaçamento e o corte total. C igual é corte, C barra é a cada, é a distribuição. Se eu vim aqui na ferragem da estaca, aqui tem um 4 barra, não tem distribuição. Já o estribo tem, ó, fio de 5 a cada 20, ou seja, a cada 20 centímetros eu vou ter um estribo. Essa é a distribuição que a gente precisa, tá bom? E o corte total. O corte, ele representa a soma, tá, de todos os vértices. Aqui eu tenho 36, 36 e 143, tá? Essa é a nomenclatura que a gente utiliza para identificar a ferragem. Lembrando que essa nomenclatura precisa bater com a tabela de aço aqui, ó. N2, ó, o corte total. Corte unitário, 212. Corte total, 212. 2, aqui tá dando 2 também. 2, tudo certinho, beleza? A configuração do elemento estrutural ela é muito importante, porque isso pode gerar um pouquinho de confusão. Tá vendo essa seta? Tá vendo o N2? Ó? Eu tô dizendo que o N2 aqui são esses dois ferros aqui, ó. Esse e esse. N2 e N2. Aqui dentro, daqui, aqui é o N7, que ele é diferente. Seria esse cara aqui, ó, que é a cada 7 centímetros, que são esses ferros aqui dentro. Então, N2 aqui o de fora, tá? E o N7 aqui no meio. Por que que o N7 ele é mais reforçado? Que é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fio de 10 a cada 7. Por quê? Justamente porque aqui eu tenho as bielas comprimidas das estacas, coisa que a gente vai aprender lá na hora de calcular o bloco de coroamento. Maravilha? Temos aqui o N5, beleza? O N5 tá vendo aqui, ó, a sua representação? Ou seja, ele vem daqui a aqui, ó. 5N5, fio de 6,3, o fio que eu falo é o fio, tá? Que é o diâmetro. De 6,3 a cada 37, seu corte de 196, aqui é a dimensão para a dobra. Tá? O armador ele vai utilizar esse desenho para fazer o corte e dobra dessas barras, tranquilo? Agora a gente tem um bloco de coramento, as estacas, muito importante no projeto conter a tabela de cargas, tá? É em cima dessa tabela que a gente calcula a fundação, tá? Então é muito importante que tenha essa informação, tá? Carregamento, posição e estacas. Aqui é a cota de arrasamento das estacas. A cota de arrasamento, pessoal, é exatamente esse ponto aqui, ó. Essa linha é a cota de arrasamento da estaca. A minha estaca, ela precisa, o ferro dela precisa passar. Porém, o concreto dela precisa parar aqui, que é menos 40, certo? A minha cota zero está aqui na face superior do bloco. Então, menos 40 é a cota de arrasamento da minha estaca. Eu preciso que a estaca seja feita antes do bloco de coroamento, para que o concreto ele passe em volta da estaca. É muito importante que isso aconteça, que tenha essa comunicação, tá?
Vamos apagar aqui. E aí a gente encerra a planta de locação da nossa estrutura. Vamos para a segunda planta, que aí a gente começa a entrar nas plantas de forma. As formas dos nossos elementos estruturais, elas são identificadas pelos pilares, tá? Temos a legenda dos pilares, pilar que passa, pilar que muda de seção ou pilar que morre, tá? Então sempre o desenho vai identificar. No caso, o pilar, a sua geometria e as vigas. Tá? Aqui são VB, que é viga baldrame, tá? A sua dimensão das vigas. Lembrando que são literalmente as formas. Esse projeto, ele serve para que na hora seja montada as caixarias. Por isso que quanto mais cota tiver nesse projeto, ele está sempre escalado, pessoal, tá? Sempre aqui, ó, 1:50. Porque se você precisar bater um escalímetro lá na obra, você consegue pegar alguma informação que não tem. Porém, sempre digo, quanto mais cota, melhor. Cota nunca é demais. Nesse caso, eu gosto de deixar a fundação bem um fantasminha, embora esteja no mesmo nível, tá? Pode apoiar o baldrame em cima do bloco? Pode, desde que isso seja analisado no cálculo, tá? Essas informações, mesma coisa, temos aqui o pavimento da fundação nível 0, você lembra que aqui a gente comentou sobre o nível do bloco? Viga baldrame nível 0, que seria esse nível aqui. O próximo nível, pavimento térreo, tá? Que seria a 3,20, seria esse nível aqui. E depois o pavimento superior a 6,40, que seria o nível de cima. Mesma informação, a diferença do pavimento térreo é que agora a gente tem as informações de laje. Eu tenho a laje que é H12. O projeto de laje, o que eu preciso considerar? Tá vendo o sentido da laje? Isso quem define é o calculista estrutural. Não é a empresa que vai fornecer laje, porque a gente considerou o apoio. Essa laje, a L9, ela é biapoiada, ou seja, ela apoia na V4 e na V8. Dessa forma, eu não tenho muito carregamento aqui na V14, dessa laje, já que eu estou apoiando esses dois pontos. Se o cara da laje decide mudar isso e apoiar nas outras vigas, ele altera completamente o projeto estrutural. Tá? Então isso não pode acontecer de maneira alguma. Tá? Lembrando que sempre quando eu tiver uma viga chata, é interessante a gente mudar a chura. Né? Lembrando que esse detalhamento ele foi solto pelo Eberic. O detalhamento manual ele é mais simples, porque a gente precisa fazer cada detalhe. Vocês vão compreender lá na frente. Tá? Mesma coisa, nomenclatura da viga, viga chata, que é para identificar, para na hora que o mestre de obra estiver montando a caixaria, ele conseguir diferenciar V16 da V19 aqui, entender que a 16 é uma viga comum, tá? 14/40, lembrando que a primeira dimensão é sempre no eixo X e a segunda no eixo Y, convenção universal, né, pessoal? Continuando aqui, informações das vigas, tá? Lembrando, sempre tem um quadro resumo das vigas. Tá vendo essa VB4? Ela tá com rebaixo de 5 centímetros, tá? Vamos atrás da VB4 e entender que o porquê que teve isso aqui, VB5, VB4 aqui, ó. A gente rebaixou. Então toda vez que tiver um rebaixo, uma elevação, vai ter o E igual menos 5 para baixo. Se fosse mais 5, era para cima, tá? Significa que não está no mesmo nível, tá? Por alguma razão, a gente precisou elevar essa viga. Informações dos pilares, que é o nome, seção, elevação e nível, mesma coisa das vigas. Características dos materiais. Todo projeto precisa informar o FCK, tanto das vigas, pilares e blocos. Tá? Essa informação vai ser utilizada na hora de comprar o concreto. Tá? Lembrando da tabela de aço, voltando aqui, a gente tem as informações de diâmetro, quantidade, corte unitário e corte total e o quadro resumo. Quando for fazer o orçamento, é utilizado esse quadro resumo. Então, se puder colocar a quantidade de barras também ajuda bastante, porque o peso do aço, o seu valor é definido por quilo. Porém, quando a gente vai nos depósitos, ele é vendido por barra. Tá? E mesma coisa, volume de concreto, né, o C25 e área de forma. Voltando aqui, lembrando que esse é o projeto de formas, tá, pessoal? Indo para o pavimento térreo, além das informações de viga, pilares e lajes, tá? Aliás, além das vigas e pilares, a gente vai ter as informações de laje. E as informações de laje, elas são muito importantes porque trazem as cargas, tá? Geralmente, os projetos residenciais, a laje é calculada pela empresa que vai fornecer as lajes.
Então a gente precisa fornecer o que? Os critérios que foram considerados no projeto. Se esse critério foi considerado errado, a responsabilidade é do projetista estrutural, não é da empresa de laje. A empresa de laje vai pegar a carga adicional, acidental, tudo que foi considerado como carregamento e vai calcular a laje dela. Aqui a gente definiu uma treliçada de uma direção de 7 cm de altura, que seria H12, né, com mais 5 cm de capa. Lembrando que é sempre legal a gente colocar detalhamentos no projeto, tá? No caso, esse aqui foi o cálculo que a gente fez da laje, para poder atender, mas a empresa ela pode alterar de acordo com a sua disponibilidade. Ah, em vez de colocar 2 positivos de 10 milímetros, eu vou colocar um positivo de meia, que é de 12,5, não tem problema. Aqui é o entre-eixo padrão de 42 centímetros, mas também pode ser alterado de acordo com o material, tá? E aqui é detalhe de escoramento, tá bom? Eu gosto de colocar porque dá uma direção, né, que ajuda bastante. Aqui, ó, a gente já tem mais informações de pilares, legendas, porque a gente já tem pilar que morre, passa, que nasce, e pilar que muda de seção. A gente tem um pilar que vai nascer, a gente tem pilar que vai morrer, a gente tem pilar que continua. Então, toda vez que você tiver essa alteração de pilares, seria isso aqui, ó, um pilar que nasceu, tá? E pilar que morreu nesse pavimento. Tá vendo? Esses pilares aqui, todos mais escurinhos, porque eles morreram nesse pavimento, tá? Os pilares achorados, eles continuaram. Informação muito importante. Já no pavimento superior, ele segue a mesma dinâmica, mesma coisa. Informações das vigas, da laje e as suas dimensões com bastante cota. Aqui eu já coloquei as projeções 3D, que é bem legal, né, para poder ter essa visão mais espacial do projeto. O selo, vale a pena salientar que informações da obra, informações da prancha, folha, projeto, tudo precisa estar aqui, principalmente aqui, ó. É questão de projeto, dosagem, e você também pode colocar quantas notas você julgar necessário, beleza? Agora a gente vai entrar na planta de armadura dos pilares. Os pilares eu sempre gosto de representar a sua prumada, ou seja, do arranque no bloco, menos, sabe aqui na cota aqui menos 40? Onde está a nossa cota menos 40? Aqui, ó. Ou seja, o arranque do pilar ele sai daqui, pessoal, tá? Até o topo da nossa construção. Isso os pilares que vão até o fim. Existem pilares que são menores, né? No caso aqui, tem a ligação perfil metálico e outros que estão na parte de cima. O pilar, a sua representação, a gente tem a seção, mostra a sua geometria, mesma coisa, 32 N1, que é a posição do ferro, correto? Diâmetro de 5 mm e seu corte total de 75. Então o cara vai pegar 32 peças, cortar com 75 centímetros e depois vai vir dobrando, tá? E vai distribuir aqui, ó, 32 N1 a cada 10. Significa que o meu estribo, ele está a cada 10 centímetros nesse pilar. As barras principais, 3,20, tá? Mais 33 centímetros lá de arranque para cima. E o corte total, 3,53. Tá bom? Seria 4 N8 com diâmetro de 10 milímetros. Isso segue para a parte de cima, tá bom? E essa é a armadura. E vai seguir para todos. Aqui é um pilar com mudança de seção, tá, pessoal? Então ele precisa estar indicado também. Aí a gente tem o restante dos pilares e agora temos o projeto de viga. O projeto de viga, ele é o mais interessante porque geralmente é o que tem mais complexidade. Temos aqui, ó, o nome da viga, a escala que está sendo representada nesse desenho e temos as ferragens superiores, tá? 2 N18 fio de 10 com cortes de 11,98. Aqui com certeza o cara vai arredondar para 12, como foi o software que soltou. Ele arredonda para 12, não tem problema. Temos aqui o traspasse da barra, beleza? E aqui. Tá vendo esse corte aqui? É exatamente essa seção. A gente tem 2 ferros em cima e 1 na camada intermediária aqui. Essa distância, pessoal, tem que ser no mínimo de 5 centímetros, para que o agregado consiga passar tranquilamente. Já na parte de baixo, 2 N20, que é a posição, diâmetro de 10 com corte de 12 metros. Aqui já arredondou para 12. Aqui, somente 2 ferros mesmo. Geometria da viga, 30 por 14 e um estribo, né, de 5. Ele vai representar aqui, ó, N1, que é o estribo, a cada 15. Tá? Por quê?
cada trecho da viga pode ter uma variação de espaçamento dos estribos. Pode ter variação de seção como variação de estribos. Isso é muito comum acontecer. Tá? E essa é a parte de leitura das vigas. E a tabela de relação de aço. Lembrando que aqui foi considerado o concreto C30, tá? FCK30. Geralmente eu costumo pedir brita 0, vigas e lajes, para não ter problema de bicheira e facilitar bastante. E a área de forma também, que é utilizada ali para cotação dos materiais, informações de selo, e por aí segue, né? Aqui ainda tem a informação de uma viga metálica. Projetos metálicos geralmente são em milímetros, então tem que tomar muito cuidado com isso. Temos aqui informações de solda do pilar que vai nascer na viga metálica e os filamentos aqui de solda, tá bom? Que são padrões, mas isso, para a gente tratar de estruturas metálicas, será apresentado com mais detalhe. Tá? E por último, não menos importante, vou até sair dessa tela cinza e entrar aqui não. A gente tem um projeto da piscina. Aqui foi um combinado com o executor que a gente iria trabalhar com mísolas, tá? Para ter uma espessura menor de parede, tá bom? Então a gente trabalhou com mísolas e segue o mesmo padrão, pessoal: quantidade, posição, diâmetro, espaçamento e corte. A diferença é que isso aqui é um projeto um pouco mais complexo, né? Então a gente tem ferros para todos os lados. Então isso aqui tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a sua interpretação e leitura. Tá? Mas segue a mesma premissa de distribuição. Além da ferragem das paredes que estão representadas, a gente também tem a ferragem de fundo, né, que seria o radier, vamos dizer assim. Temos a ferragem negativa, que é a ferragem superior, e a ferragem positiva, que seria a ferragem inferior. Tá? Para o cálculo dessa piscina, é levado em consideração o empuxo da água, a sobrecarga de utilização e a resistência do solo. Maravilha? Então, a gente conclui que a leitura do projeto. Tá? Então, isso é um projeto estrutural. Isso é um projeto que ele precisa ser apresentado com todos esses detalhes. Talvez o que faltaria aqui seria mais detalhes da laje. Né? A gente tem essa informação genérica aqui da laje, mas se precisar, né, como o projeto ele é vendido pela empresa, então é mais tranquilo. Tranquilo? Então essa foi a nossa aula inicial do projeto, que a gente vai calcular por completo aí uma construção em concreto armado. Maravilha, pessoal? Se ficou alguma dúvida, sempre deixe aqui nos comentários. Forte abraço, até a próxima aula, até o próximo vídeo e tchau!